Olá pessoal, meu nome é Otávio, este é o canal Ramos da Videira e hoje eu vim falar com um tema que às vezes as pessoas não entendem, né? Que é a questão do porquê se alegrar na provação. Por que nós devemos nos alegrar quando nós somos tentados, quando nós passamos por dificuldades? Sendo que parece que é um momento que nós temos o direito de ficarmos tristes, que parece que é um momento que, sabe, eu posso até reclamar, poxa, caramba, eu tô passando por uma baita dificuldade aqui, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando na sua vida, né? Não é só provação, nós temos as nossas provações e uns acabam se identificando com os outros, mas às vezes umas provações são mais pessoais, né? Algumas coisas acontecem apenas com umas pessoas e outras tentações, outras provações acontecem com outras. Então eu vou ler aqui na Bíblia com vocês. Hoje a mensagem não vai ser tão longa, vamos falar assim, né, quanto de costume. E antes de começar eu peço, por favor, que você deixe seu like, tá? Se inscreva no canal, por favor, que o nosso canal é pequeno. E o meu canal, eu só foco na mensagem de Deus, na palavra de Deus. Eu só busco levar a palavra de Deus. Então se você é cristão, se você gosta de ouvir mensagens, eu recomendo que você se inscreva no canal. Porque aqui eu não me baseio em ideologias, não me baseio em mensagens de outras pessoas, a não ser das pessoas que falaram na palavra, a não ser nas mensagens de Jesus Cristo, tá? E ali o Evangelho, eu me baseio no Evangelho, eu me baseio na palavra de Deus, tá? Então vamos começar aí com Tiago, tá? Vou ler aqui com vocês no caso, capítulo 1 de Tiago inteiro, eu vou ler com vocês e nós vamos comentando e eu vou explicar para você. Por que você tem que se alegrar na provação? Por que você tem que se sentir importante, vamos dizer assim, quando você está passando por uma tentação, está passando por dificuldades que acontecem com todas as pessoas no mundo em algum momento da vida delas, seja elas ricas, pobres, enfim, vamos lá. Em Tiago, né, capítulo 1, começa com a saudação, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ao povo de Deus, espalhado entre as nações, saudações, tá? Quem está escrevendo essa carta, primeiramente, é o irmão de Jesus, tá? Então, vamos lá. No versículo 2 já diz assim, no capítulo 1: Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações? Então, considerem isso um motivo de grande alegria. Porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Quando ele diz isso, quer dizer que quando você tem uma provação, quando você passa por uma tentação, sei lá, você está andando se você tiver um carro, né? Mas você está andando de carro e aí de repente, sei lá, o seu pneu estoura, né? Aí você vai ficar super agressivo, você vai ver aquilo, caramba, não, o motivo para o meu dia ser todo estragado, ser todo destruído porque o pneu do meu carro estourou. Ou se você é mais jovem, né, e passa ali por uma situação de que, no caso, você tem a minha idade mais ou menos, e aí um carinha chega e começa a provocar você, insultando sua mãe, insultando sua família, e isso é uma provação, né, do que você vai fazer, né. Muitas das vezes a gente vai acabar agindo com agressividade. Eu confesso, eu agiria com agressividade se algum moleque viesse insultar a minha família. Eu não deixaria, entendeu? Eu acabaria, infelizmente, entrando em alguma briga ou alguma coisa assim. Mas é porque eu sou um ser humano. Mas isso eu confessando aqui pra vocês, eu não conseguiria me controlar. Infelizmente é algo que o meu defeito é que eu posso até parecer calmo nos vídeos, né? No meu dia a dia eu geralmente sou calmo, vamos falar assim. Mas meu problema é que às vezes eu acabo acumulando raiva. E é algo que eu preciso melhorar, tá? E eu demonstro poucas vezes minha raiva, porque quando eu acabo ficando com raiva, eu acabo exagerando, eu acabo perdendo o controle. Então por isso que é algo que eu tenho que melhorar. Porque quando eu fico com raiva é algo que eu acabo perdendo o controle. E eu não gosto disso, não posso fazer isso. Mas é um exemplo de provação para você que é mais jovem, né? Ou vem aquele amiguinho, vem com uma má influência para você, ou se você é um menino, né? Vem uma menina muito bonita, sei lá, começa a cantar você, aí você tem que resistir à aprovação, pode ser difícil, né? Ou você é uma menina aí, né? E sei lá, você um menino aí, um mesmo exemplo mais ou menos, bem bonito, né, tal, que tem um carrão, alguma coisa assim, aí você se sente atraída por aquilo, você tem que resistir aquilo, porque não são bens que importam, né?
E aquilo é uma provação que você tem que tentar resistir. Vamos continuar. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque quando nós temos a tentação, nós temos como ter perseverança, crescer na perseverança. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros sem que lhes falte coisa alguma. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe, e alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Mas quando lhe pedirem, estejam certos de que vocês realmente esperam que ele lhes diga, pois uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda do mar, que é empurrada e agitada pelo vento. Quando pedirem sem fé, não esperem que o Senhor lhes dê alguma resposta concreta, pois a pessoa que age assim é insegura e dividida, voltando-se ora para um lado, ora para o outro. Ou seja, o que Tiago aqui, irmão de Jesus, está falando? Nós não devemos orar sem fé, nós temos que orar ali com perseverança, com esperança e com fé no nosso Deus, Cristo Jesus. Nós temos que orar ali acreditando que vai acontecer, nós temos que ter fé, entende? Esperando a resposta já do nosso Pai, que é algo que nós temos que ter nas nossas mentes. Às vezes nós oramos, mas ficamos ali incrédulos, que é algo muito ruim, porque nós não vemos Deus, nós ficamos incrédulos e acabamos orando, mas ali com dúvida. Então não devemos fazer isso, devemos orar tendo certeza de que vai mudar alguma coisa, de que o Senhor vai agir em nossas vidas, nem que leve muito tempo, pouco tempo, ou seja, no mesmo instante, porque varia. O tempo de Deus não depende do nosso tempo, Ele escolhe o momento certo de fazer cada coisa, tá? Então ali no versículo 9, o irmão que não gosta de muito prestígio nesse mundo deve orgulhar-se quando estiver em posição elevada. Ou seja, o irmão que não tem muito prestígio, né, geralmente não tem muita fama ou muito prestígio, né, no caso muitos bens, talvez a pessoa mais pobre, né, deve orgulhar-se quando estiver em uma posição elevada, mas o homem rico deve se sentir alegre caso fique pobre, porque as suas riquezas não significam nada para o Senhor, pois o rico logo passará como uma flor do campo. Quando o sol se levanta, traz o calor abrasador, e a planta murcha e seca. Assim é com os ricos, eles murcharão logo e deixarão para trás todos os seus afazeres. É porque assim, pessoal, os bens materiais você rapidamente pode ganhar, você pode rapidamente perder. As bênçãos passam muito rápido, é algo passageiro, é algo que você tem alegria ali, mas sua felicidade não tem que depender de um bem material. Nós não devemos ficar ali cobiçando bênçãos apenas. Não, você pode falar, eu quero ter tal casa, sei lá, eu quero ter esse videogame ou esse carro, tal, né, ou essa bicicleta, não sei, você pode até falar, caramba, legal, um dia eu posso trabalhar, tentar conquistar, mas você não tem que colocar a sua felicidade, colocar ali a sua alegria dependendo daquele bem material, porque a sua felicidade tem que estar em Cristo. Você tem que estar feliz porque Jesus veio, morreu, ressuscitou, isso para nos salvar, para nos resgatar e nos livrar do inferno. Para quem aceita o presente que Ele nos entregou de graça, que não é por obras, para quem aceitar isso, ser salvo e viver a vida eterna. Então é isso, tá? Aí diz bem aqui no 12 que é algo muito importante, acho que talvez o mais importante o cerne, né, da questão. Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Quando alguém for tentado, nunca diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca pode ser tentado pelo mal, e Ele próprio nunca tenta ninguém, mas a tentação vem da fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus dos homens. Estes maus pensamentos levam ao pecado, e quando o pecado é consumado, leva à morte. Então, por que nós sentimos a tentação? Porque o nosso lado carnal, o nosso lado do pecado, vamos falar assim, do velho homem, vai nos dizer, você faz isso logo, sabe? Não é tão ruim assim, sabe? Porque nós somos atraídos pelo mal, infelizmente, que é algo de nós seres humanos. Por isso que vem a tentação. Por isso que de repente você passa por uma situação, né? Ou sei lá, oferece ali muito dinheiro para você, sei lá, você é uma pessoa mais velha já, e aí um cara fala, olha, se você fizer tal golpe, você vai ganhar muito dinheiro, vai ficar muito rico. Aí você vem, caramba, pior que é verdade,
posso fazer isso e tal, e vem um monte de pensamento ruim que pode levar você a roubar, a pecar. Então a tentação não é Deus que faz a tentação, não, ele permite que ocorra ali a situação, e você vai ser tentado. Por quê? Porque às vezes você desejou aquele dinheiro, você pensou fazer aquilo. Então essa é a tentação, porque nós temos a tentação porque nós sentimos vontade, tá, de fazer o que é mal. Infelizmente o coração do homem leva para a maldade. Nós sentimos vontade de fazer o mal o tempo inteiro, tá? Se eu não tivesse Jesus, se eu não tivesse Deus, eu faria o mal o tempo inteiro, entendem? Eu penso que se eu simplesmente abandonasse o evangelho, se eu deixasse de acreditar, algo que nunca vai acontecer na minha vida, né, em nome de Jesus, mas vamos supor que eu deixasse de acreditar, eu não teria mais motivo de vida, não teria por que agir de forma correta. Eu faria tudo que fosse ruim, eu poderia fazer, entendeu? Eu estaria talvez disposto a fazer. A única coisa que eu acredito que eu não faria, tá? Se eu fosse me tornasse uma pessoa do mundo, vamos falar assim, a única coisa que eu acho que eu não faria seria talvez me envolver em roubos ou questões de drogas, essas coisas assim. Não me envolveria, que eu acredito, né? Mas eu não tenho certeza, porque eu não sou essa pessoa, entende? O mundo nos chama o tempo inteiro, e às vezes a gente pensa que não vai passar por uma situação, mas acaba passando por causa de cair na tentação, né? Então é isso. A tentação não vem de Deus, vem pela nossa vontade de querer fazer o mal, que é algo que nós temos que tentar repelir, temos que tentar reprimir do nosso ser. É algo que infelizmente está dentro de nós, que é difícil de ser reprimido, que é difícil você controlar às vezes o seu próprio pensamento. A ação talvez é mais fácil você controlar, nem você não fazer, mas o seu pensamento é difícil. E aqui fala, né? Mas a tentação vem da fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus dos homens. Então temos que tentar controlar nossos pensamentos, que isso acaba nos levando ao pecado, né? Estes maus pensamentos levam ao pecado, e quando o pecado é consumado, leva à morte. Portanto, não se deixe enganar, caros irmãos, mas tudo quanto é bom é perfeito, vem de Deus, o Criador de toda a luz, que resplandece para sempre, sem mudança nem sombra. Ou seja, aqui, né, ele fala, portanto, não se deixe enganar, porque quem nos engana não são nem as pessoas, são nós mesmos, porque nós vamos fazer as ações, boas ou ruins, né? Aí vem aqui, e foi pela sua própria vontade que ele nos deu a vida nova, por meio da verdade da sua palavra, e nos tornamos os primeiros frutos de tudo que ele criou. Queridos irmãos, nunca se esqueçam que cada um deve estar pronto para ouvir, mas demorar para falar e ficar irado, pois a ira humana não produz a justiça de Deus. Isso aqui vale para mim, que eu falei no começo do vídeo. Portanto, livrem-se de toda impureza e da maldade, tanto interior quanto exterior, e alegrem-se humildemente com a palavra maravilhosa que foi implantada a vocês, pois ela é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve em nossos corações. E lembre-se, coloquem em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes. Portanto, não se enganem, pois se uma pessoa apenas ouvir e não colocar em prática, é semelhante a um homem que olha seu próprio rosto no espelho e depois de olhar para si mesmo, logo se afasta e não lembra de como é a sua aparência. Então, pessoal, aqui fala pratique. Se você está ouvindo, tente praticar o máximo que você puder. Lógico que nós vamos errar, lógico que eu vou errar, você vai errar, porque nós somos seres humanos, mas nós temos que fazer o possível para nos afastarmos do mal, tá? Que é algo difícil. Tá? E eu recomendo, sim, nos meus vídeos eu falo, leia a Bíblia. Você não pode ficar somente ouvindo, leia a palavra. Você é cristão, você é cristã, você tem que ouvir. Você aí, homem ou mulher, menino ou menina, senhor ou senhora, você tem que ler a palavra para despertar verdadeiramente, não ficar só ouvindo a mensagem da boca dos outros, das outras pessoas, da minha boca, né? Ou de outras pessoas, tá? Seja na rua, na internet, enfim, o lugar onde você vai. Eu recomendo sempre que você leia pelo menos o Novo Testamento, começando a partir de Mateus. Então, bom, pessoal, o que podemos concluir também, antes de terminar a leitura, é que assim, se nós resistimos às provações, quando nós conseguimos resistir às tentações do mal, quando nós nos alegramos na provação, o Senhor vê que nós estamos sendo gratos.
e Ele fica feliz, Ele fica alegre quando nós fazemos isso, e Ele nos recompensa, Ele nos ajuda, Ele nos dá mais força e mais perseverança, esperança e resistência para resistirmos às provações e tentações futuras. Mas quando nós caímos nas provações, nós reclamamos ou acabamos nos enganando e acabamos ali pecando e errando, caindo na provação, infelizmente o Senhor se entristece conosco, mas Ele ainda nos entrega novas chances de resistir ao mal, de conseguir seguir os seus caminhos, entendem? E infelizmente, quando nós vamos sendo dominados pelos pecados, nós temos que nos retornarmos para Cristo, porque o pecado só nos vai puxando para o mal, só nos vai nos afastando de Deus, nos afastando daquilo que Deus tem planejado para nós. O pecado atrasa os planos de Deus em nossas vidas, ele atrasa o que Deus quer fazer em nossas vidas, porque quando nós estamos ali ficando presos no pecado, o Senhor tem que nos corrigir e nos ensinar para nós nos tornarmos um ser ali pronto para levar a sua mensagem, para fazer o propósito que Deus tem em nossas vidas, tá? Então vamos continuar no versículo 25. Entretanto, se continuar olhando, entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus, que traz a liberdade, e não a esquecer, mas praticar o que ela diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo quanto fizer, viu? Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua ferina, está apenas enganando-se a si mesmo, e a sua religião não vale nada. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e sem falhas é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e que permanece fiel ao Senhor sem contaminar-se com o mundo. Então, podemos concluir aqui, tá? Que se nós nos tornarmos ali verdadeiramente fiéis em Jesus, em Cristo e no Evangelho, se nós praticarmos, lermos a palavra, fazermos orações a Deus com fé, Ele vai nos recompensar, tá? Mas se você cair na tentação, você tente se voltar para Cristo, se arrependa e você tente a próxima vez que você quase for errar, né? A próxima vez que você estiver pensando, sabe, você cair numa tentação e você se arrependeu, aí no futuro vem a mesma tentação, resista a ela e você verá resultado diferente, você verá melhor o amor de Deus, você verá que Ele realmente recompensa e te ajuda a vencer as próximas e futuras provações que nós vamos sofrer e vamos ter em nossas vidas. Então eu agradeço a todos que assistiram o vídeo. Novamente peço, por favor, se inscrevam no canal, tá? Porque realmente nosso canal é pequeno, tá? Eu quero esse canal crescendo para levar essa mensagem a muitas pessoas. Graças a Deus ele está indo até bem, está crescendo ali, os inscritos, né, estão até aumentando, as visualizações estão boas e é bom para que muitas pessoas possam absorver o Evangelho, absorver a mensagem. Então você me ajuda muito quando você compartilha o vídeo, quando você se inscreve, ou deixa o seu like, ou comenta, né? Se o YouTube permitir os comentários, tá? Infelizmente o YouTube várias vezes corta os comentários do meu vídeo, não sei porquê, mas enfim, uma pena. Mas eu agradeço a todos que assistiram, até a próxima e tchau!